Nós estamos numa série de mensagens, uma jornada pelo deserto. E essa série de mensagens tem como propósito nos mostrar qual é o propósito de Deus em muitas vezes nos levar ao deserto. Porque no meio cristão, às vezes você escuta muita gente falar, estou no deserto, irmãos. Ou até pensa, Deus vai te levar no deserto. E aí, a gente fica com isso. O que o Senhor quer dizer com deserto? A Bíblia vai falar muito sobre o deserto, mostra muitas coisas sobre o deserto. E sabe uma coisa que eu aprendo, irmãos, que tem riquezas no deserto? Que os olhos humanos não podem ver. Se os olhos humanos olharem o deserto, vai falar, aqui não tem vida, aqui não tem nada, aqui não tem graça. Que graça tem? No deserto tem riqueza de Deus. Porque no deserto é lugar de manifestações de Deus. E nós aprendemos que, na última mensagem, se você não assistiu as 2 primeiras mensagens da série, você pode assistir pelo seu aplicativo da igreja, ou você pode assistir pelo YouTube, está lá no canal Somos TV. E é importante que você se contextualize com aquilo que a gente está ensinando. Porque eu vou ser redundante em dizer que a gente aqui não fica pregando palavras soltas. Porque a gente quer levar a igreja a um crescimento. Me lembro, sempre falo isso, porque eu lembro o dia que essa igreja nasceu. O dia que essa igreja nasceu, na sala da minha casa, o Lucas, ele falou assim, pastor, o propósito da igreja precisa levar cada um à maturidade. Para que a igreja tenha crentes, membros sadios, maduros, que conhecem a palavra, que sabem manejar bem a palavra, que entendem o que estão cantando, os que estão ouvindo, que sabem lidar com as coisas da vida. E não adianta, irmãos, a gente soltar palavras aleatórias aqui. Deus vai fazer na sua vida. Fazer o quê? Como? Para onde? Ah, eu tenho uma promessa de Deus. Que promessa? Está na Bíblia. Deus prometeu que vai me dar um carro. É. Ele mandou você fazer o quê? Trabalhar mais, ser mais fiel, ser mais organizado financeiramente. O que ele falou? Como ele vai te dar um carro? Então a gente às vezes fica crendo nas coisas meio soltas assim, e às vezes a coisa não acontece. E não tem como chegar à maturidade se não for pelo conhecimento da palavra. Então por isso que nem uma série de mensagens como essa tem um contexto. Então no primeiro passo dentro do deserto, nós aprendemos que a primeira coisa que Deus vai fazer a gente aprender no deserto é adorar Ele. Porque senão a gente vai passar a vida toda pedindo a Deus, sem ao menos ter contemplado a sua presença por meio de adoração. E nós aprendemos que adoração não é cantar na igreja, adoração é um estilo de vida. Adoração é o mesmo que dedicação, é ter uma vida dedicada, isso é adoração. Nós vimos Jesus falando para aquela mulher que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura aquela pessoa que faz muita coisa na igreja. Ele não procura os pregadores. Ele não procura os evangélicos. Ele procura aqueles que adoram verdadeiramente. Os verdadeiros adoradores. E aí a gente olha e fala, mas quem é o verdadeiro adorador? Será que é a Karina que tem uma voz maravilhosa? Será que é o Mateus que faz um solo? Será que é ele? Eu nem canto na igreja, então ele não vai me encontrar. E fica um negócio desconexo, porque a gente fala que a adoração é aqui na igreja, não é um estilo de vida. Porque Paulo vai falar sobre a verdadeira adoração. Diz que a verdadeira adoração é apresentar a nossa vida a Deus como sacrifício vivo e dedicado a Ele. E aí ele fala, essa é a verdadeira adoração que vocês podem oferecer.
Então a verdadeira adoração é entregar a nossa vida para Ele. Então Deus ele vai nos levar, nos conduzir ao deserto, irmãos. A primeira coisa que Ele vai nos ensinar é ter uma vida dedicada a Ele, é entregar a nossa vida para Ele. Porque é como essa canção que nós cantamos aqui, o autor, eu imagino que ele deve ter sido muito confrontado com Deus quando ele escreveu essa letra. Porque não é sobre belas canções. Você vê, irmãos, quando a gente está na igreja e a equipe de louvor para, a gente para também. Por quê? Porque a gente está sempre esperando o próximo passo que vão nos conduzir. E o verdadeiro adorador, não, irmãos. O verdadeiro adorador, ele não depende de música para adorar a Deus. A vida dele é uma adoração. Você está me entendendo? E hoje nós vamos aprender o segundo passo. O segundo passo que a gente aprende no deserto, que a gente vai ter que aprender, é confiar. Confiar. Confiar em Deus. Confiar naquele que te tirou do Egito. Todos nós estávamos num Egito espiritual. A Bíblia vai nos ensinar que nós éramos escravos do pecado. O que o povo estava fazendo lá no... O que eles eram lá no Egito? Escravos do Egito. Povo de Deus, povo escolhido, povo hebreu, descendência de Abraão, de todo aquele monte de gente que vem antes. O povo escolhido de Deus, eles estavam escravos no Egito. E um dia Deus tira eles do Egito. Agora, eram algumas gerações que estavam no Egito. Presta atenção. O que Deus estava tirando do Egito não foi o povo que foi para o Egito, foi o povo que nasceu no Egito. Porque eles ficaram cerca de 400 anos sendo escravos no Egito. Ou seja, aquelas pessoas que estavam lá, eles tinham a cultura do Egito. Povo de Deus, com a cultura escrava. E nós não somos diferentes. Por quê, irmãos? Porque vivendo nesse mundo longe de Cristo, nós somos escravos. Escravos do pecado. Esse é o Egito espiritual, é uma escravidão que não foi nós que entramos, nós já nascemos nela. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós já nascemos nessa condição. Agora, irmãos, por meio de um libertador definitivo, Jesus Cristo Nazareno, o Messias, nós somos libertos desse Egito. E a primeira coisa que precisamos aprender é adorar. E depois que nós adoramos, agora nós sabemos, nós precisamos aprender a confiar. Por quê? Porque o governo de Cristo não tem nada a ver com o governo do Egito. O que Deus tinha para fazer com o povo hebreu, quando eles saíram do Egito, não tinha nada a ver com o que Faraó fazia para eles. Você está entendendo aqui, irmãos, o beabá da coisa? E não é diferente com a gente. O povo estava aculturado com o estilo de vida do Egito. Irmãos, pasme, para eles não viviam mal no Egito. Porque eles comiam, bebiam, tinham as suas casas. Para eles, que tinham nascido naquela cultura de escravidão, estava tudo certo. Mas não estava debaixo daquilo que Deus tinha para eles. E é assim que muitas vezes nós vivemos, longe do governo de Cristo. Está tudo bem. A gente acha que está tudo bem. Caiu o dinheirinho na conta, eu consigo passear, eu consigo fazer isso e aquilo, está tudo bem. Não é, irmãos?
É que você se acostumou com a vida ruim. E eu não estou falando de classe social, de dinheiro, não pense nisso. Eu estou falando com uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa estabilidade, tantas outras coisas. Um falso ambiente familiar, um ambiente familiar onde o marido come na frente da TV, a esposa come na mesa, o filho come no quarto e não tem briga dentro de casa. Aí você fala, tá tudo bem. Não, não é que tá tudo bem, é porque vocês não se encontram dentro de casa. Um está no celular aqui, outro está no celular lá, outro está fazendo A, outro está fazendo B. O marido tem o seu dinheiro, a esposa tem o dinheiro dela, e aí a gente fala, não, mas a gente vive bem, a gente se dá bem dessa forma. É lógico, você aprendeu com a cultura do Egito. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Só que o governo de Cristo, irmãos, o homem e a mulher, ele é um só. Então não tem meu, não tem dela, é nosso. No reino de Cristo, irmãos, quando vai fazer a refeição, a gente se coloca em volta da mesa. A gente vai em volta da mesa. É diferente. Porque no reino do Egito, o fato de você não estar em guerra, você acha que está tudo bem. E no reino de Cristo, não. É eu estar tudo bem, mesmo em guerra. Mesmo em lutas. É diferente. O governo de Cristo é diferente, irmão. Agora, sabe qual que é o problema? Nós não confiamos no governo de Cristo. Porque muitas vezes o governo de Cristo não é material e palpável. Eu preciso confiar no quê? Numa palavra. Eu preciso confiar no quê? Em Cristo, que eu nem conheci, mas eu o amo. Eu não o vi pessoalmente, mas eu creio nele. É diferente, irmãos. Deus fez com que o povo fosse em direção ao deserto, e a primeira coisa que eles tiveram que fazer lá é adorar a Deus. Então a gente vem para a igreja e a gente quer que ele resolva a nossa vida primeiro para depois adorar ele. Não, irmãos, o processo não é esse. O processo é contempla Jesus, adora ele, que depois as coisas vão começar a acontecer. O povo ficou 40 anos, irmãos, para poder entrar no deserto, na terra prometida, 40 anos. E a gente acha que as coisas vão acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Minha vida não mudou, ou eu troco de igreja ou eu volto para o Egito. Você vai ver que na palavra de Deus não foi diferente. Agora, eles não estavam mais no Egito. Ou seja, eles não tinham mais a segurança do pão de todo dia, das casas, das moradias. Imagina isso, irmãos. Eles saem para o Egito, fica para trás casa, fica para trás pão, fica para trás carne, e eles entram no Egito, deserto. Não tem casa, não tem habitação. Aonde que a gente vai dormir? Aonde que a gente vai repousar? Qual é o restaurante que a gente vai comer? Não tem. Você lembra quando Jesus ele chega para os discípulos e diz assim: olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, porém o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus estava ensinando? Eu vou seguir Jesus, prosperidade, eu vou seguir Jesus, as coisas vão acontecer. Você, não tenho nada disso para oferecer para vocês, não. Não é isso que eu estou propondo para vocês. Eu quero te dizer que as raposas têm onde dormir. Os pássaros também. Eu sou peregrino em terra distante. Eu vivo em tendas. Você está entendendo? Agora, irmãos, a única forma que eles tinham era confiar plenamente em Deus. Vamos ver como que foi esse processo?
Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, versículo 10. Eu aconselho que você leia Êxodo nesses dias, porque toda essa série vai ser baseado... Oi? A jornada essa semana começa em Êxodo. Olha que maravilha. Porque a gente vai basear muito no que aconteceu com os hebreus no Egito, no deserto. Diz assim a palavra: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Não lhe avisamos que isso... a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Irmãos, olha que povo atrevido que somos. Muitas vezes esses são os nossos comportamentos. Por quê, irmãos? Porque lembra que eu falei, parece que quando a gente vem para Cristo, quantos não passaram por isso? Parece que tudo piorou. Eu estava de boa. Eu estava em paz. Sendo escravo do pecado, eu estava de boa. Aí eu vim para a igreja. E tudo virou do avesso. É verdade. Isso acontece mesmo. Isso faz parte do processo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Só que, sabe qual que é o problema? Nós vivemos numa cultura escapista, que não admite o sofrimento, que não admite lutas. Sabe por quê? Porque a gente vai lá no Instagram e acha que a vida daquele blogueiro é... Olha que maravilha. Esses dias eu vi uma pessoa postou assim: ô Deus, como que é? O Senhor diz que os humilhados serão exaltados. E olha, eu já vivi até hoje, eu já vivi a parte dos humilhados. Quando vai chegar o tempo dos exaltados? Agora que você parar de ficar postando essa bobagem. A hora que você parar de ficar enchendo engraçado essas imbecilidades. Ficou chique ou ficou pesado? Irmão. Porque tem gente que se alimenta disso. Isso é comida do Egito. A gente não admite, porque a gente acha que, olha, venha para a igreja e vai tudo acontecer. Isso é comida do Egito. E eu não quero a comida do Egito, irmãos, eu quero ser como Daniel. Eu não quero a comida da Babilônia, eu quero a comida do céu. Eu não quero o que o rei da Babilônia tem para mim, eu quero o que o rei da glória tem para mim. Mas não combina, irmãos, não combina. Óleo e água não se mistura. Reino de Deus, não se engane, irmão. Reino de Deus e reino das trevas não comungam. Não comungam.
Não se engane, meu irmão, não se engane. Se você tem comungado com o reino das trevas, sinto muito, nas trevas você está. Porque era o povo de Deus no Egito. Era o povo de Deus. Não era o ímpio. Não era o povo que não era os gentios, era o povo de Deus, era o povo hebreu, o povo escolhido, judeu. Era eles que estavam sendo escravos. E é eles que preferiam a escravidão do que o deserto. Então, irmãos, confiar em Deus não é uma tarefa tão fácil, é desafiador. Porque agora o povo está lá. Adoraram a Deus. Ofereceram sacrifício. E foram caminhar a jornada. Sabe o que eu acho engraçado? Quando você vai ler, diz que tinha um caminho mais curto que Deus podia levar o povo. Leia lá. Tinha um caminho mais curto, Renan, que Deus podia levar o povo, mas Deus resolveu levar o povo à beira do Mar Vermelho. O processo de Deus, a pedagogia de Deus não é a nossa, meu irmão. Deus não pensa como o homem pensa. Deus, mas a gente não podia ter ido por lá. Não, vocês vão passar pelo mar e vão passar a seco. Só que, irmãos, o povo foi, quando eles viram, de repente eles pensaram que ia ter um iate lá, de repente eles pensaram que ia ter uma lancha no Mar Vermelho. Lancha no Mar Vermelho, só o pastor Márcio que anda, irmão. É, ele andou. E eu também. Mas não, irmãos, de repente eles acharam que ia ter lá as lanchinhas, ia passar o cartão de crédito. É rapidão, porque é curto o percurso, irmão, não é longo, não. Mas chegou lá, não, irmão, não tinha nada disso. Aí eles olham para trás, vê o exército do Egito marchando, e aí começa. Ei, tá vendo? Só foi eu vir para a igreja. Só foi eu voltar para a igreja. Só foi eu começar a servir na igreja. Você já ouviu aquelas pessoas falando assim? Os mensageiros do caos. Irmão, vigia, agora você começou a servir. O diabo vai se levantar contra a sua vida. Eu queria saber quanto que o diabo deitou para você passar. Diabo, parece que um exército de trevas se coloca. Não, irmão, o exército de trevas está o tempo inteiro no mundo celestiais, buscando uma brecha. Se não tem brecha, meu irmão, ele só vai ver o servindo. Só vai ver. Então, irmãos, é desafiador. E aí, em meio aos desafios, qual é o nosso posicionamento? O povo começou a questionar, irmãos, e questionamentos pesados. Moisés, não tinha sepultura no Egito, não. Olha o que você fez conosco, Moisés. Olha o que você está fazendo com a gente avisou lá no Egito, olha, era melhor estar lá, era melhor, sabe, agora não. A gente veio aqui escutar esse blá 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 de igreja e olha o que aconteceu. Ei, meu irmão, aonde estão os seus olhos? Estão naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno ou naquilo que é eterno? O problema é que os nossos olhos muitas vezes estão naquilo que traz prazer para a nossa carne e não está de olho naquilo que traz prazer ao nosso espírito. Você está entendendo, meu irmão? E enquanto nós pensarmos assim, nós não vamos conseguir chegar do outro lado do deserto, nós vamos permanecer lá. Não faz sentido, irmãos, a gente seguirmos alguém que nós não confiamos. Imagina nós entregarmos a nossa vida a Cristo, nós cultuarmos a Deus semanalmente, sabe? Levantarmos um altar na nossa casa a Deus, e tudo isso, e aquilo outro, e usar uma frase, Deus é bom, e não confiar em Deus. Não faz sentido. E digo mais, não tem efeito. Por quê? Porque confiar em Deus é um desafio, irmãos. Confiar em Deus vai nos pôr muitas vezes
em situações desconfortáveis. Olha que situação desconfortável que o povo está agora, diante do mar, vendo um exército mortal vindo contra eles. Muito desconfortável. Eles estavam confortáveis, entre aspas, na escravidão do Egito. Agora passaram a andar com Deus. E Deus colocou eles numa situação desconfortáveis. Por quê? Porque no meio de situações desconfortáveis que nós colocamos a nossa confiança à prova. Escute, a única maneira de ver as manifestações sobrenaturais é confiar em Deus em meio aos desafios. Sabe? Não tem como dar certo, mas eu confio em Deus. Não dá, a conta não fecha. Eu confio em Deus. Poxa vida, mas está difícil, eu continuo confiando em Deus. Aí, irmãos, mediante essa confiança em Deus, nós vemos manifestações de Deus, e esse povo confiou, e Moisés confiou. Ele pegou lá, irmãos, olha que loucura é essa, pegar um cajado, pegar um pedaço de madeira e estender sobre o mar. Isso é confiar. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Imagina o povo indo marchando, o povo indo marchando, e o mar chegando. E aí, Moisés? Vai, o Senhor disse para a gente marchar. Ah, mas a gente vai, como que vai fazer? Deus mandou a gente marchar e chega aqui, se abre. E de repente vem um vento. E abre. E o povo passa a ser. Agora eles confiam em Deus. Ah, agora eles confiam em Deus. Amém? Não, não confiam ainda. Abra sua Bíblia no capítulo 16 aí de Êxodo. Versículo 1. Diz assim, a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito, 2 meses depois de ter saído do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, olha que povo terrível que somos. Lamentavam-se. Lá, nós sentávamos em volta da mesa, em volta das panelas cheias de carne, e comíamos pão à vontade. Mas agora, nos trouxeram ao deserto para nos matar de fome. Olha, irmãos, você já viu um povo assim? Deus fez aqui. E lá na frente já está reclamando de novo. Você conhece alguém assim? Só o deserto vai nos tirar essa cultura. Só o processo do deserto vai tirar essa cultura da gente. Aí olha assim, então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguiram ou não as minhas instruções. Olha aí, irmãos, o Senhor fala assim, é fome que o povo está, agora eles vão comer até comida sair pelo nariz. Eu vou fazer comida descer do céu. Vai chover comida. Só que não é assim, não. Não é bagunçado, não. Cada um pega a quantidade que precisar.
A ordem de Deus expressa é não guarde comida para o outro dia. Ô, irmão, isso é confiar. Mas caiu um monte de comida aqui, vai que amanhã não cai de novo. E diz que algumas pessoas, porque Deus ele falou assim, olha, eu vou colocar esse povo à prova. Eu vou ver se eles estão me obedecendo mesmo. Por quê? Teve pessoas que pegaram mais do que precisavam. E chegou no outro dia, disse que a comida estava estragada. Ou seja, confiar em Deus, irmãos, é muitas vezes crer no sobrenatural que vai acontecer amanhã. É continuar crendo. É continuar acreditando. Porque dizer que confia em Deus quando tudo está sob o seu próprio controle, não é de fato confiar. Não, está tudo no meu controle, eu já fiz as contas, vai dar tudo certinho, vai isso aqui, olha, está tudo sob o meu controle, eu confio em Deus. Não, irmãos. Confiar em Deus, irmãos, é perder o controle. E quando eu falo perder o controle, eu não estou falando de você ser uma pessoa bagunçada. Não, porque você tem que saber pegar até a quantidade, você precisa saber a quantidade que sua família vai comer nesse dia. Deus é um Deus organizado, então nós precisamos ser filhos organizados também. Confiar em Deus não é ser um aventureiro, é ser um confiante. Não é sair fazendo bagunça e achar que Deus vai sair arrumando a nossa bagunça. Não. Não é isso. Então, irmãos, confiar em Deus é quando a gente perde o controle de muitas situações. E sabe, tem hora que Deus ele vai, de fato, arrancar o controle da sua mão. E quando ele tirar o controle da sua mão? Irmãos. Agora, irmãos, eles não estavam mais, mas eles preferiam lá, a gente tinha carne, a gente comia pão à vontade. Agora, esse negócio de confiar em Deus, a gente não sabe o próximo passo. É isso mesmo. Chegaram para Jesus e disseram, Jesus, nós vamos te seguir, seremos os seus discípulos. Porém, Jesus, espera, deixa a gente sepultar os nossos pais, que depois a gente vai com você. A hora que tiver tudo sob controle, a hora que tiver tudo bem, Jesus, aí eu vou te seguir. Jesus falou, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, ou você vai ou você não vai. E quem não abandonar pai e mãe, filhos e filhas, esposa por mim... Você está entendendo, irmãos? Jesus fala assim, vocês querem ter tudo certinho, tudo dentro do controle para fazer a minha vontade? Não. Tem que perder o controle, irmãos. Tem que deixar o controle na mão de Deus. Você está entendendo? E isso para a nossa carne ela é gritante, porque às vezes a gente não queria nem estar aqui, a gente queria estar no controle da nossa carne, em um lugar que ia estar trazendo um prazer momentâneo. Estar num tempo de oração, de 12 dias na igreja, você acha que a nossa carne, irmãos, está como? Muitos aqui que não vê a hora de acabar hoje à noite, irmão, para a gente poder ir lá e, para a pizzaria. Vrau. Irmãos, quantas vezes durante essa jornada eu fiz um propósito pessoal de jejum, quantas vezes nesse meio do caminho eu vi aquele arrozinho da Andresa, aquele feijão, eu falei, dá nada, Deus não entende. Não, mas eu preciso entender. Não é Deus que precisa entender, é eu que preciso entender o que eu propus a Deus. Não, mas eu estou cansado. Irmão, pelo amor de Deus, quando você vai estar descansado, hein? Eu estou muito cansado, por isso que eu não vim na igreja. Eu estou muito cansado, por isso que eu não consigo ler a Bíblia em casa. Eu estou muito cansado. Irmãos, eu me sinto extremamente ofendido quando alguém fala para mim que não veio porque estava cansado. Eu me sinto um vagabundo. Eu sinto que a pessoa fala para mim assim, você não faz nada o dia inteiro, por isso que você está aqui. É isso que eu sei que não é isso que ela disse. A impressão que a gente ficou na beira da piscina o dia inteiro, assim, esperando a hora do culto chegar. E se eu tivesse ficado também não é problema de ninguém. Mas não é isso a realidade, irmãos.
Nós nos alinhamos em casa, num projeto. Nós estamos empreendendo novamente, em concordância em casa. Eu com minha esposa, com os meus filhos. Aí sabe, irmãos, eu vou ter que trabalhar de dia e de noite. Porque esse empreendimento vai funcionar à noite. Mas eu vou estar aqui. Eu não vou abrir mão do chamado de Deus na minha vida, porque Ele é o principal. Mas você não vai estar cansado, vou, irmãos. E daí? Sempre estou cansado. A gente trabalha e depois tira um mês de férias, está tudo certo. O que não dá é para tirar um mês de férias sem trabalhar. Não é, pastora? O que não dá é você querer tirar, né, ir para alguns lugares sem trabalhar. Não tem como você querer ir para Canaã sem passar pelo deserto, irmão. Tem gente que quer voar para Canaã. Não vai. Pegou a visão? Não segura aí, irmão. Confiar em Deus é continuar adorando quando o chão vai embora. Você já passou aquela situação e fala, perdi meu chão. Tirou meu chão. Os meus planos no Egito estavam desse jeito. Os meus planos no Egito estavam assim, tinha pão à vontade. Agora Deus tirou meu chão. É Ele que tira o chão, irmão. É. É Ele, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Sempre vai estar no controle de Deus. Se a sua vida é de Cristo, Ele nunca vai perder o controle da sua vida. Só tem uma pessoa que pode tirar o controle da sua vida das mãos de Deus. Adivinha quem é? Você. Só você pode tirar o controle de Deus da sua vida. O diabo não pode, eu não posso, a igreja não pode, só você. Então, irmãos, entrega logo para Ele. Muitas vezes o próprio Deus ele vai tirar o nosso chão, irmãos, mas quando Ele tirar o nosso próprio chão, a gente voa. A gente voa, irmão. Foi Deus quem permitiu o povo ficar 400 anos no Egito, foi Deus. Deus não estava sem controle do povo dele. Ele permitiu. Foi Deus que permitiu o povo estar na Babilônia. Aliás, Deus mandou o povo para a Babilônia. Por quê? Por causa da desobediência. Mas Deus deu uma ordem, vocês não vão ficar na Babilônia de boa não, vocês vão trabalhar, construir casas, dar a filha de vocês a casamento, vocês vão prosperar na Babilônia. Então, irmãos, o Egito é isso, o deserto é isso. É um trabalhar de Deus com a nossa vida. Só que a gente vive hoje, irmãos, a gente escuta um evangelho hoje, desculpa, que não fala mais sobre isso. É o evangelho de, irmãos, não, tá tudo certo, Jesus já resolveu tudo por você, fica de boa na lagoa, vai pescar mesmo. Falando em pescar, cadê os peixes? Fiquei sabendo que teve uns camaradas que passou mal no mar. Cadê os peixes? O Lucas falou, vou trazer uns peixes para nós fazer um churras. Eu não acredito mais. Vou começar a acreditar no Rubian. Aqueles peixes que ele posta, sabe aquele lugar que ele vai que o pessoal fala, vem aqui, tira foto cheia de peixe, para os outros falar que foi você que pescou. Verdade, vocês sabiam, gente? O Rubian tem umas fotos que ele vai num lugar lá na cidade que ele era, lá no Egito. Quando ele vai passear no Egito, não podia perder essa, gente. É ou não é? É. Lá tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. Lá chama Araguari York. Tô brincando. Mas lá tem um lugar que o pessoal vai lá, entra no barco e tem um monte de peixe que dá para a pessoa segurar assim, tira foto e fala que fingir que pescou. Eu nunca comi um churrasco desse peixe aí. Voltando para a palavra, só para dar uma quebradinha no gelo. No Egito a gente dá risada, no deserto dá umas risadinhas também, irmão.
Presta atenção, meu irmão. Confiar em Deus é obedecer ainda que a direção não faça sentido. Não faz sentido o povo ir no meio do deserto. Não faz sentido o povo caminhar tudo aquilo. Não faz sentido, o caminho lá era mais curto. O outro caminho era mais curto. Não faz sentido. Irmãos, também não fazia sentido para Noé construir uma arca quando ninguém tinha ouvido falar de chuva. Quando ninguém tinha ouvido falar de dilúvio. Quando ninguém tinha ouvido falar sobre inundação. Moisés está ali construindo uma arca. O diabo está me passando mensagem. Não vai ser. Não fazia sentido. Não fazia mesmo. Mas o que fazia sentido para Noé era obedecer a Deus. Era confiar no que Deus disse. Um dia Abraão foi oferecer o Isaac em sacrifício, o seu filho, o filho da promessa. Não faz sentido, Deus me prometeu um filho, agora ele pede para matar o filho, mas Deus disse, eu vou fazer. Deus disse contra a minha vontade, contra a vontade da minha carne, contra a minha vontade emocional, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus disse. Nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. Vocês vão entender isso. Não fazia sentido, mas ele foi. O que fazia sentido para Abraão era obedecer a Deus. Não fazia sentido, irmãos, Naamã mergulhar 7 vezes num rio sujo. Não fazia sentido, irmão. Não fazia sentido esse ato profético, não fazia sentido nenhum isso, Tião. Deus não podia falar assim, profeta, toca nele, e ele vai ser curado da lepra. Deus falou assim, Naamã, vou te falar uma coisa, não faz sentido, mas sabe aquele rio sujo lá? Deus mandou você mergulhar 7 vezes lá. E Naamã, não, eu não vou fazer isso. Isso aí é religiosidade. Não, porque isso é coisa de não sei o quê. Porque esse negócio aí não está certo. Aí o servo dele falou assim, Naamã, se tivesse pedido para você fazer tal coisa assim, você não faria? Vai logo, obedece a Deus, cara. Não faz sentido, mas obedece a Deus. Davi assumiu um reino sendo cuidador de ovelhas. Faz sentido, irmãos. Pegar uma pessoa, talvez leiga, talvez sem instruções para governar Israel, não fazia sentido, irmão. O pai dele mostrou os filhos, talvez, olha, esse daqui é para um rei, olha, esse aqui é formado em direito. Nossa, não é esse. Olha, esse aqui é formado em administração. Não, esse não. Olha, esse daqui é engenheiro de... Não, esse não, está faltando alguém. Quem? O que está lá, cuidando de ovelha. O cara do pasto, sem instrução, que você deixou lá. É ele que Deus vai usar. Mas não faz sentido isso, mas para Deus não precisa fazer sentido, precisa obedecer. Às vezes você olha para a sua vida e fala, cara, não faz sentido Deus fazer na minha vida. Então se não faz sentido, é com você mesmo. É com você mesmo. Sabe, a gente tem uma visão tão equivocada a respeito da gente, porque a gente acha que a gente é o menor. A gente vive numa cultura vitimista. Ai, porque o pastor não olhou. Ai, porque Deus não falou comigo. Ai, porque eu fui mandado embora, eu sou perseguido no serviço. Eu não sei o que. Para! Isso é cultura do Egito, para, você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você foi comprado e remido pelo sangue de Cristo. Você é herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. É esse que você é. Mas não faz sentido, sabe, pastor? Não faz sentido para nada, irmãos. As coisas de Deus não faz sentido mesmo nesse mundo. As coisas de Deus não faz sentido, não faz sentido nenhum. Céus e trevas não comungam. Está entendendo, Júlio? Não faz sentido, cara, um adolescente jovem como você não está na balada, não está usando droga, não está se prostituindo, não faz sentido. É isso aí mesmo, não tem que fazer sentido.
O que vai fazer sentido é o casamento que Deus vai te dar, é os filhos que Deus vai te dar, é a profissão que Deus vai te dar, é isso que vai fazer sentido. Não faz sentido, Adriano, jogar uma coleção de uísque fora. Estou falando bobagem? Não faz sentido mesmo. Ninguém pediu isso para ele. Nunca escutou ninguém na igreja falando assim, joga isso fora. Nunca escutou. De nenhum pastor aqui, joga isso fora. Escutou? Não faz sentido o que você fez. Pegou? Abacuque creu, mesmo sem ver os frutos. Cuidado. As distrações roubam a nossa confiança. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Ah, meu Deus. Sabe, irmão, às vezes eu tenho que parar de ser covarde, sabia? Às vezes vem Deus coloca algumas pessoas na cabeça, eu tenho vontade de falar algumas coisas, eu falo, não, eu não quero expor a vida da pessoa. É verdade, eu não vou falar nada, não. Vou ficar tranquilo. Porque não é porque a gente conhece a vida de ninguém. Não, meu irmão, aqui nessa igreja não tem isso. Aqui na igreja, a gente não pega assunto de gabinete, né? De gabinete nada, é muito crente isso, né? De salinha de aconselhamento e prega em cima daquilo. A gente não vê a sua vida na internet e fala aqui sobre isso. Não é, irmãos. Quem vê e fala é Deus. Versículo 26. Diz assim: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram atemorizados. É um fantasma, gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou atemorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Irmão, todos conhecem essa mensagem, essa palavra. Diz que eles estavam no mar, os ventos começaram a açoitar. Normal, coisa típica de deserto, o vento vem mesmo. Irmãos, e começou o barco a balançar, o caminho nem era tão longo, de uma margem a outra, irmãos, é perto. Jesus estava orando, e aí ele desce. E ele vai caminhando sobre as águas. E aí o que acontece? Irmãos, eles acharam que era um fantasma. Sabe por quê? Porque o medo tira as convicções. O medo de não dar, o medo de não conseguir, o medo de não chegar na outra margem tira a nossa convicção. E aí começa uma tempestade, a gente fala, tá vendo? Olha, isso é coisa do diabo. Não, irmãos, é agora que você vai ver Jesus. É agora que ele vai aparecer na sua vida. Mas quando ele aparecer, se você estiver ali, sabe, com medo, não crendo, sem confiança, você vai achar que é um fantasma. Ou seja, você vai achar que é o diabo. Não, irmãos, não é o diabo. O diabo não pode tocar na sua vida se você é de Cristo. Se a sua vida é de Cristo, o diabo não pode tocar em você.
E aí Jesus vem e eles, com medo, sem convicção nenhuma, gritaram: é um fantasma. As distrações sempre vêm quando as coisas começam a dar certo. Olha o que acontece, irmãos. Pedro, Jesus fala, Pedro reconhece sua voz: se és tu mesmo, manda-me contigo, irmãos. E aí ele põe o pé fora do barco. O irmão, só anda sobre as águas quem põe o pé para fora do barco. Tem muita gente confiante no barco e não está confiando naquilo que Jesus está dizendo. O barco não te traz segurança. Jesus te traz com segurança. Sabe o que está faltando você perguntar: Jesus, se o Senhor está nisso, me dá uma voz de comando. E quando Ele der a voz de comando, faça. Às vezes a gente está esperando o barco chegar em terra seca para a gente pisar. Não, meu irmão, com Jesus você vai ter que andar na água lá no fundo. E aí ele pisa, Osmar. Opa! Diz: oh, uau! Jesus está fazendo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aí vem o que, irmãos? A distração do vento. Cuidado, irmãos, quando as coisas começarem a dar certo, vão surgir oportunidades de distração. E é nesse momento que nós tiramos os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus. Eu fico imaginando, Silvana, Jesus, enquanto ele estava lá, ele estava indo, mas de repente ele... Tem uma festinha aqui. Tem não sei o que aqui. Deus conhece meu coração. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Aí a pessoa começa... Aí ele olha e diz: Jesus! Eu me distraí, socorro! Porque as distrações roubam as nossas convicções. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Mas talvez você esteja afundando. Mas Jesus, Ele vai te socorrer. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. E Ele vai andar com você sobre as águas de novo. É, irmãos, porque Pedro e Jesus voltaram para o barco andando sobre as águas. Ah, irmãos, pega essa palavra para você hoje e não larga ela por nada. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, meu irmão. E por último, quem confia em Deus sempre vai prevalecer. Quem confia em Deus sempre vai prevalecer. Eu não estou bem. Eu preciso fazer alguma coisa para ficar bem. Eu preciso tomar alguma coisa para ficar bem. Eu preciso fumar alguma coisa. Eu preciso jogar alguma coisa. Ô, homens, por favor, não sei, às vezes mulheres também, cuidado com esses joguinhos aí. Cuidado com os bets da vida, por favor. Tem gente, eu preciso ganhar R$ 50 ali para ficar bem. Eu preciso disso. Eu preciso de um dinheiro a mais. Eu preciso de alguma coisa para ficar bem. Eu preciso dar um rolê para ficar bem. Eu preciso me mostrar para ficar bem. Cuidado, cuidado. Para ficar bem, você precisa confiar em Deus. Para ficar bem, você precisa confiar em Deus. É isso que nós precisamos, confiar em Deus para ficar bem. Para ficar tudo bem. Porque a confiança, escute, olha para cá. A confiança vai me fazer obedecer às loucuras de Deus. Olha para mim. A confiança vai te fazer obedecer às loucuras de Deus. Salmo 125, versículo 1 e 2.
Quem confia em Deus sempre vai prevalecer. Olha o que diz aqui, Salmo 125. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Aleluia! Ah, meu irmão! Ah, meu irmão, isso aqui é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso aqui é uma promessa de Deus para aquele que confia. Porque não é para todo mundo, não é para quem vem na igreja, não é para quem é evangélico, não é para quem é católico, é para os que confiam no Senhor. É uma loucura, mas eu vou confiar. É uma loucura. Mas você vai ser como o Monte Sião, a sua vida não será abalada, você vai permanecer firme. Recebe essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu espírito hoje. Ah, meu irmão, aqui ele diz que não são anjos, não são os pastores da igreja, não é a igreja que eu congrego, mas diz que o Senhor se põe ao redor daqueles que confiam nele. Ele se põe ao redor, ele se põe ao redor. Ah, meu Deus, que palavra é essa? Salmo 84, versículo 11. Salmo 84. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Escute, Ele não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Os que confiam em Ti. Os que confiam em Ti. Você quer coisa boa de Deus, anda no caminho certo, meu irmão. Tem um caminho só. Um caminho só. Não adianta. Ah, meu irmão. Sabe quando eu olho para a Bíblia e vejo que nos últimos tempos surgirão falsos profetas? Para que, se possível, engane os eleitos, irmãos, eu posso ver eles aí já. Eu já vejo eles, irmãos, e não são profetas que levantam falando, eis que te digo, e tal. Não, irmão. São pessoas que ensinam a mentira. Tem pessoas ensinando que está tudo bem quando não está tudo bem. E Deus tem levantado profetas nessa nação para dizer, não está tudo bem com a igreja. Não está tudo bem com a igreja. Igreja, volte. O avivamento que vai acontecer no Brasil não é fora da igreja, é dentro da igreja primeiro. É dentro da igreja, é os evangélicos se convertendo novamente. A maior conversão que nós precisamos é dentro dos evangélicos. É, irmãos, por quê? Porque diz que o julgamento começará pela casa de Deus. O julgamento vai começar pela casa do Senhor. Não dá mais tempo de ser crente meia boca. O Senhor não negará o bem. Bem algum, ou seja, Deus não vai negar nada. Aqueles que andam no caminho certo, felizes são os que confiam no Senhor. Eu não preciso de nada do Egito. Eu não preciso de nada, Lucas, nada do Egito.
Nada, pastora Margarete, eu não preciso de nada do Egito. Eu preciso é voltar para minha casa e ver que ele está lá. O que eu preciso é voltar para minha casa e ver minha família, e ver meus filhos. Eu preciso, irmãos, é chegar aqui e ver minha filha sentada no altar lendo a Bíblia na sala de oração. O que eu preciso é chegar aqui e ver minha outra filha jogada ali, adorando a Jesus. É isso que eu preciso. Eu preciso é chegar aqui e ver crianças ajoelhadas diante do Senhor. Eu não preciso nada do Egito. Eu não preciso levar meu filho numa matinê. Eu não preciso ir para um desfile de carnaval. Eu preciso é da presença do Altíssimo. O Egito não tem nada para mim de interessante, mas tem carne. O povo dá risada. O povo pula. A gente pula também. A gente pula também. A gente chapa sem usar. A gente chapa aqui sem usar droga. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Não precisa. A gente não precisa fazer um carnaval gospel. A sala de oração é mais da hora. Ah, meu Deus, você está entendendo? A gente não precisa fazer a balada gospel. A gente só precisa de uma cela de jovens. A gente só precisa de jovens da escola. É isso que a gente precisa. Entendo. A gente não precisa descer para descer. A gente não precisa descer para descer, até porque aquela praia é nojenta de suja. A gente vai para Ubatuba mesmo. Ubatuba é mais da hora. Guarujá é mais da hora. A piscina lá da chácara é mais da hora. E ir para BC, aquela água suja, não dá nem para nadar. A gente vai subir com o JCC, tá ligado no Instagram que eu sei, TikTok. A gente vai subir com o JC. Se coloque de pé, meu irmão. Isaías 40:31. Vou descer para BC. Irmão, é caro, viu? É uma ilusão. Você vai para BC, pode levar um caminhão de dinheiro, viu? Uma pizza é R$ 170. E aí você fica lá, vem para ABC deixar a gente rico. Nada. Já fui e tá, não quero. A gente só vai porque vai na conferência lá, irmão. Nem vai para ABC, a gente vai para Itajaí. A gente vai para Ubatuba, faz o louvor no hall do hotel, a mulher fica passando para ver, aí a gente vai lá, ora com ela começa a chorar, e a gente fala, Jesus, marca esse lugar aqui. Foi isso. A gente vai para Praia Grande e faz sala de oração na Praia Grande. Vocês é louco? Por que vocês não foram para a praia, hein? Eles mandavam os vídeos, irmãos, sala de oração lá, 7h30. Eles podiam estar na feirinha, gastando. Eles estavam gastando tempo na presença de Jesus. Isaías 40:31 diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto. Como águia, Karina. Você é louco? Deixar um emprego com aquele salário? Sabe por quê?
A sua família é mais importante que dinheiro. Seu casamento é mais importante que dinheiro. Cadê? Tirou aqui por quê, filho? Voam alto. Voam alto. Alto. Voam alto. E o que faz voar é a confiança no Senhor, Lucas. Confia em Deus. Você é inteligente, cara. Você é inteligente. Você é capaz. Você pode. Você consegue, Lucas. Voa alto como águia. Voa alto como águia. Não tenha medo. Confia no Senhor. Não tenha medo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Você vai trabalhar mais? Vou. Você vai se cansar? Não. Porque eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou caminhar e não vou desfalecer. Porque o Senhor vai renovar minhas forças todos os dias da minha vida. Eu quero orar sobre essa palavra. Se você está aqui nessa manhã, queimou no seu coração entregar a vida para Jesus, você que nunca foi na frente de uma igreja e entregou a sua vida para Cristo, eu quero fazer um desafio para você, eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, nessa manhã, se você estiver aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Cristo? Amém. Tem alguém aqui que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a igreja de Cristo? Se tiver alguém aqui, pastor, essa é minha manhã, eu quero voltar para Cristo. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui? Pastor, eu me afastei da igreja, mas o meu lugar é a igreja. Um dia eu me afastei do propósito, o meu lugar é no propósito. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, eu quero orar com você. Eu não vou dizer muitas vezes, talvez seja a sua oportunidade. Você quer voltar? Eu quero orar com você. Se você estiver aqui, levanta sua mão agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, essa palavra. E Deus, nós queremos aprender nesse deserto a confiar em Ti. Porque é a Tua palavra que nos sustenta. É a Tua palavra que nos guarda. Então, Pai, nessa manhã, eu peço que o Senhor possa ajudar essa palavra a ser consolidada na nossa vida. E que a gente possa viver e desfrutar dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.